Olá, meus amigos, minhas amigas, espero que todos estejam bem com a graça de Deus. E é importante nesse instante que se diga que toda a nossa energia espiritual possa, nesse instante, ser usada para levar a cada um de nós e aqueles que mais precisam um pouco de alento, um pouco de paz e um pouco de amor. Porque é para isso que estamos aqui, para vibrar e para conceder que a nossa vibração possa ser usada para esta finalidade. E óbvio que eu vim falar sobre algum assunto. E hoje eu resolvi falar sobre coisas que nos afetam diretamente. Vocês já perceberam que a gente consegue fazer confusão com a própria vida? Que muitas das confusões em que a gente se mete, em que a gente se envolve, são ocasionadas pela nossa não observação das coisas, são ocasionadas pelo nosso impulso, pelos nossos próprios erros. E eu estou falando de experiência própria. Às vezes um impulso, uma palavra dita em hora errada, um movimento, a tentativa de resolver uma questão antes de refletir como resolvê-la, pode nos levar a cometer erros e a criar algumas confusões na nossa vida. Então, obviamente que eu sou expert nisso, né? Eu sou muito especialista nesse assunto, eu consigo resolver as coisas com bastante confusão. E outro dia até me perguntaram: Rogério, você é uma pessoa boa? Rogério, você é uma pessoa que procura sempre melhorar? Eu disse: sim, mas tenho dificuldade para conseguir encontrar esse caminho. Mas estou sempre tentando. E graças a Deus a gente tem a doutrina espírita, felizmente a gente tem os livros, a orientação da doutrina espírita, nós temos muito material para ler, para estudar, e isso nos auxilia muito. O que não nos auxilia muito, às vezes, é o nosso próprio espírito, e o nosso próprio pensamento, que não é positivo. Mas, de qualquer forma, o que eu queria deixar claro para vocês é que nós podemos melhorar, que nós podemos corrigir uma série de coisas. Só que a gente precisa se esforçar, né? A gente precisa se esforçar. Confusões a gente sempre arruma. Querendo acertar, querendo ajudar, querendo isso, querendo aquilo. Às vezes somos muito invasivos, às vezes queremos adiantar as coisas e erramos, às vezes nos intrometemos demais na vida do outro. Isso tudo tem que ter na medida, tem que ser na medida. E a nossa medida muitas vezes está desequilibrada. A nossa medida muitas vezes não está balanceada. E com aquela balança que nós víamos lá no passado, nos armazéns de secos e molhados, né, que a pessoa ia colocando pesos referentes ao peso para tentar chegar no peso daquele produto que você comprou, é exatamente isso. A gente precisa equilibrar a nossa balança para poder colocar as coisas e refletir sobre elas, pensar sobre elas, entendê-las. Isso é fundamental. Sempre evitar a primeira palavra, o primeiro gesto, sempre pensar. Eu vou pensar sobre isso. Então, muitas vezes a gente nos poupa de criar uma confusão desnecessária. É difícil? Extremamente. Eu tento sempre e muitas vezes ainda erro.
vai ser difícil para você? Com certeza. Se está difícil para mim, também vai ser para você. Onde a gente é diferente. Talvez você tenha um pouco mais de luz. Aí fica mais fácil. Mas enquanto somos seres que nos propomos a melhorar, vamos refletir um pouco mais, vamos ser mais cuidadosos com a palavra e com a ação. Imediatistas. Isso é base. Em todos os assuntos, pensa primeiro, fala depois. Nem sempre as palavras estão prontas para serem ditas, nem sempre o ouvido que ouve está pronto para recebê-las. Então, existem maneiras e maneiras de falar a mesma coisa. Vocês sabem disso. Tenham um excelente dia, um excelente momento. Fiquem com Deus e orem. A oração é necessária e o planeta precisa bastante.